30 de março de 1896, um barqueiro navegava pelo rio Tamisa, em Whiting, quando notou algo estranho boiando na água. Um pacote envolto em tecido. Intrigado, ele puxou o objeto e logo percebeu o peso incomum. Havia algo mantendo aquele embrulho no fundo. A explicação surgiu depressa. Um tijolo estava amarrado ao pacote. Desconfiado, o barqueiro chamou a polícia. E quando os agentes abriram o pacote, se depararam com uma cena brutal. O corpo de um bebê. Ao lado, um pedaço de papel úmido, rasgado, com um nome incompleto. Mrs. Thomas. Um detalhe aparentemente banal, mas que puxaria um segredo guardado há quase 3 décadas. Por trás desse falso nome, estava uma das figuras mais sombrias da Inglaterra vitoriana. Amelia Dyer. Uma mulher que oferecia salvação a mães rejeitadas e entregava apenas morte. Durante anos, publicou anúncios em jornais prometendo cuidado e um lar, recebia os bebês e em poucos dias eles simplesmente desapareciam. Como essa mulher conseguiu enganar médicos, vizinhos e as autoridades por quase 30 anos? Quem a ajudava a manter o disfarce? E qual foi o erro que finalmente conseguiu derrubar a fachada e expôs a sua rotina macabra? Eu gostaria de dizer que essa história é apenas um roteiro de um filme de terror dos anos 80. Mas não é ficção. Eu garanto que você vai se surpreender com o número de vítimas que Amelia Dyer deixou ao longo de 30 anos. O meu nome é Paulo Henrique Leitão e se você aprecia narrativas profundas, histórias investigativas e que revelam os lados mais sombrios da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é contada com o peso, o respeito e a verdade que ela merece. Bora pro vídeo? Nas últimas décadas do século XIX, a Inglaterra ainda era a maior potência mundial. Já em declínio, é verdade, mas ainda no topo. Por cima, o brilho do progresso. Por baixo, a sombra da miséria. Fábricas surgiam como fortalezas de ferro e vapor. Trens cortavam o país em velocidade inédita. O telégrafo conectava cidades em segundos. Nas mansões da elite, o mundo parecia avançar em passos largos. Mas para a maioria, a realidade era outra. As cidades cresciam rápido demais, inchadas, sufocadas, doentes. Milhares de trabalhadores pobres viviam amontoados em cortiços imundos. Água potável era luxo, saneamento um sonho distante. O ar era denso, o chão lodoso, o cheiro insuportável. Tuberculose, febre tifoide, varíola. As doenças chegavam mais rápido do que os trens que cruzavam o Reino Unido. E as crianças eram as primeiras a cair. Antes mesmo de completar 1 ano de vida, milhares eram levadas em caixões de madeira barata, sem cerimônia, sem comoção. Em alguns distritos de Londres, a mortalidade infantil chegava a 150 mil mortes a cada 1000 nascimentos. As condições eram tão precárias que morrer cedo era a regra, sobreviver era a exceção. E não eram apenas as crianças que pagavam um preço nessa Inglaterra desigual. As mulheres ocupavam o último degrau. Sem direito a voto, sem direito à propriedade, sem direito sequer aos próprios filhos. Uma mulher solteira e grávida era considerada uma vergonha pública, expulsa de casa, escondida, esquecida. Os homens que a seduziam, patrões, políticos, militares, não arcavam com absolutamente nada. A lei os protegia, a moral os ignorava. Um detalhe importante. Pelas leis britânicas da época, um filho ilegítimo não gerava qualquer obrigação legal ao pai. O sustento recaía inteiramente sobre a mãe, e caso ela não pudesse criar a criança, não haveria rede de apoio. Era a brecha perfeita para um mercado paralelo nascer. E assim, para sobreviver, essas mulheres recorriam à única alternativa que lhes restava, o baby farm. Pagavam ou imploravam para que outras mulheres assumissem seus filhos. Mas na Inglaterra, que se orgulhava de suas conquistas, as promessas também apodreciam. A dor molda destinos. Alguns se quebram, outros se tornam algo pior. Amelia Elizabeth Hobley conheceu a perda cedo demais. Ainda criança, viu a mãe Sarah Hobley ser consumida pela febre tifoide. Dias de delírio, noites de grito, a degradação lenta de quem já não reconhece a própria filha. E Amelia não podia fazer nada. Aprendeu ali, antes mesmo da adolescência, o que era a impotência. Com a mãe morta e a casa destruída, Amelia foi enviada para Bristol. Separada do pai,
e distante dos irmãos. Aprendeu cedo que a solidão também podia ser uma herança. Na juventude, trabalhou como aprendiz de espartilhos, mas a cada ano se afastava mais de sua família. Quando o pai morreu de bronquite, ela já não fazia parte de nada. Era, no fundo, uma estranha dentro da sua própria história. Aos 24 anos, vivendo em uma pensão, conheceu George Thomas. Ele tinha 59 anos, ela 24. Quando decidiram se casar, mentiram as idades. Amelia disse ter 30, George 48. Não houve festa, não houve testemunhas. Foi um pacto de sobrevivência, não de afeto. Um casamento silencioso, discreto, esquecido até mesmo nos registros. Mas a tragédia parecia seguir Amelia como uma sombra. 5 anos depois, George também morreu. E ela mais uma vez viu aquela sensação de instabilidade se desfazer diante de seus olhos. Viúva, sem renda e com uma criança pequena nos braços. Sozinha em um mundo que não oferecia lugar para mulheres como ela. É nesse ponto que muitas histórias terminam. A de Amelia estava apenas começando. Foi então que uma antiga conhecida reapareceu, a parteira Ellen Dane. Ela trouxe uma proposta, uma saída, o Baby Farm. Receber filhos de mães solteiras, prometer cuidado, prometer amor, prometer um lar. E em troca, cobrar por isso. Esse mercado existia porque a sociedade assim permitia. Isentava os pais de qualquer responsabilidade sobre os filhos ilegítimos. O peso recaía inteiramente sobre a mãe. E para muitas delas, só restavam 3 opções: prostituição, fome ou abandonar a criança discretamente. Algumas mulheres que recebiam os bebês realmente tentavam cuidar deles. Não ofereciam um futuro brilhante, mas ofereciam uma chance. E para muitas delas, isso era mais do que suficiente. Mas Ellen Dane não dava sequer essa chance. Ela tratava cada bebê como um número, se gabava do dinheiro que ganhava e, quando não havia leite nem recursos, usava outros métodos. Deixava as crianças morrerem de fome, drogava-as com ópio e, quando queria encurtar o processo, simplesmente asfixiava. Foi esse o exemplo que Amelia encontrou e foi essa lição que ela absorveu. Para Amelia era simples: mais bebês significava mais dinheiro. E dinheiro para ela significava poder. Ela cobrava 10 libras por criança, uma pequena fortuna, dinheiro suficiente para comprar conforto e apagar rastros. Mas o que ela entregava em troca? Quase nada além da morte, fome, overdose de mãe amiga, um sedativo barato à base de ópio ou a fita apertada no pescoço. Métodos silenciosos, discretos, mortes que não deixavam rastros. E o mais assustador, ninguém questionava. O que assusta em Amelia Dyer não é apenas o que ela fez, mas o tempo que levou para ser detida. Durante quase 30 anos, ela atuou livremente, movendo-se nas sombras de uma sociedade indiferente. Sabia o que o desespero queria ouvir. Nos jornais locais, publicava anúncios calculados. Casal sem família adotaria criança saudável. Bela casa de campo, condições 10 libras. Nas reuniões com possíveis clientes, apresentava-se como uma mulher respeitável, casada e prometia um lar seguro, cheio de amor. Mentia com naturalidade, ensinava com perfeição. Em seu auge, chegava a recolher vários bebês por mês, muito mais do que seria possível cuidar. Mas cuidado nunca foi parte do plano. Num certo momento, Amelia percebeu que esperar pela morte natural era ineficiente. Logo após receber uma criança, ela eliminava. O lucro aumentava, o risco diminuía. Durante anos, iludiu a atenção das autoridades. Mudava de cidade, mudava de nome, reinventava sua história. Mas em 1879, a fachada quase desabou. Um médico intrigado pela quantidade anormal de mortes ligadas a Amelia levantou suspeitas. Ela foi presa, mas não por assassinato. Recebeu apenas 6 meses de trabalhos forçados por negligência. Amelia alegou insanidade, internou-se em asilos, frequentou hospitais psiquiátricos, onde dizia sofrer de tendências para ceifar a própria vida. Mas era apenas uma nova performance. Seu histórico como enfermeira a ensinara exatamente como se portar para garantir abrigos e cuidados sem levantar suspeitas. Enquanto isso, mergulhava cada vez mais fundo no álcool, no ópio e no auto-engano. Seu corpo resistia a doses que matariam outros, sua mente endurecia. Em 1890, uma nova denúncia quase a derrubou. Uma governanta, ao visitar o filho ilegítimo que entregara a Amelia, desconfiou. O bebê que lhe mostraram não tinha marca de nascença. Amelia fingiu um colapso nervoso e assim sobreviveu mais uma vez. Em 1893, Amelia foi libertada de seu último compromisso em um asilo psiquiátrico.
Desta vez, a experiência foi amarga. Ela não voltaria. Ao invés disso, expandiu sua operação. Mudou-se para Caversham e desta vez não estava sozinha. Recrutou aliados, Jane Graham Smith, uma associada discreta de aparência inofensiva, sua filha Polly, cúmplice silenciosa, e o genro Arthur Palmer, responsável por pequenos deslocamentos e coberturas. Assumiam novos nomes, inventavam novas histórias, montavam novas fachadas. O plano era simples. Quando a nova mãe chegava para entregar seu bebê, Jane se referia a Amelia como mãe. Isso criava a ilusão imediata de um lar acolhedor. Era tudo o que aquelas mulheres precisavam ver. E era tudo o que Amelia precisava mostrar. Agora, Amelia já não apenas aceitava o destino natural das crianças. Ela o acelerava, fria, metódica e sem remorso. Foi nessa fase de expansão que Evelina Mormon, uma jovem de 25 anos, cruzou o caminho de Amelia. Em janeiro de 1896, Evelina deu à luz uma filha ilegítima, Doris. Desesperada, colocou um anúncio em um jornal de Bristol. Procura-se mulher respeitável para cuidar de criança pequena. A resposta veio rápida, de uma tal Mrs. Harding, um dos muitos disfarces de Amelia. A carta era uma obra-prima da mentira. Somos honestos, caseiros, em ótimas circunstâncias. Não queremos uma criança por dinheiro, mas para conforto. Comigo, ela terá amor e uma boa casa. Com lágrimas nos olhos e esperança no peito, Evelina entregou sua filha. Deu roupas, pagou 10 libras e confiou. Mas Doris não chegou a conhecer Reading. Amelia a levou para Londres. E ali, com uma simples fita de costura, enrolou 2 vezes o pescoço da bebê, deu um nó sobre a orelha e encerrou uma vida que mal havia começado. No dia seguinte, outro bebê, Harry Simmons, teve o mesmo destino. Amelia sequer usou uma nova fita. Retirou-a de Doris e repetiu o método. Os corpos foram lançados ao Tâmisa, amarrados a tijolos, esquecidos sob as águas turvas. Negócio, rotina. Enquanto Londres celebrava a eletricidade, o futuro radiante e a modernidade, nas sombras Amelia Dyer continuava recolhendo segredos. Um a um, mês após mês, ano após ano. Até que um descuido, um pacote mal embrulhado, arrastaria tudo para a superfície. E assim como eu comecei o vídeo, em 30 de março de 1896, um pacote amarrado com tijolo foi pescado no rio Tâmisa, em Reading. Lá dentro, envolto em camadas de linho, jornal e papel pardo, estava o corpo parcialmente decomposto da bebê Helena Fry. Fita branca havia sido enrolada em seu pescoço, com um nó apertado sob a orelha esquerda. Uma descoberta horrível, mas que pela primeira vez em quase 30 anos não seria ignorada. O barqueiro que retirou o pacote jamais imaginaria que naquele momento estava desfazendo décadas de silêncio. A força policial de Reading foi acionada. O detetive Anderson foi o primeiro a examinar o pacote retirado do Tâmisa. Entre as camadas úmidas de linho, jornal e papel pardo, encontrou mais do que um corpo, encontrou uma pista. Com a ajuda do sargento James, que integrava a equipe de investigação, Anderson analisou cada fragmento. O pacote carregava um selo, datado de 24 de outubro de 1895, e com auxílio de análise microscópica, Anderson decifrou o nome, Mrs. Thomas, junto de um endereço em Caversham. Para qualquer outro caso, seria apenas mais um detalhe, mas para a polícia aquilo era uma pista, e para Amelia era o começo do fim. O detetive Anderson, junto ao sargento James, sabiam que estavam diante de alguém experiente. Qualquer movimento errado, qualquer abordagem precipitada, e Amelia poderia desaparecer mais uma vez. Era preciso estratégia, e foi montada uma armadilha. Uma jovem policial disfarçada se apresentou como uma mãe solteira, desesperada por ajuda. Entrou em contato com Amelia, fez perguntas, demonstrou interesse, marcaram um encontro. Amelia caiu. Esperava ansiosa pela nova vítima. Preparou a casa, separou roupas, ensinou o discurso de sempre. Mas no dia marcado, quando a porta se abriu, não havia uma mãe em prantos. Havia a polícia. Em 3 de abril de 1896, a casa de Amelia foi invadida. E o que os agentes encontraram ali, jamais poderiam esquecer. Não encontraram corpos, mas haviam sinais em todas as partes. O cheiro de decomposição impregnava as paredes, roupas de bebê amontoadas, carretéis de fitas brancas, recibos de anúncios em jornais, cartas de mães perguntando por filhos que nunca mais veriam. A fachada de Mrs. Thomas ruía diante dos olhos da lei. A polícia rastreou os últimos meses. Pelo menos 20 crianças haviam sido entregues a Amelia.
E quando investigaram mais fundo, encontraram sinais de que ela já planejava fugir para Somerset. Sabia que o cerco estava se fechando. 6 novos corpos de bebês foram encontrados, todos com a mesma assinatura, a fita branca no pescoço. Um dos pacotes revelava uma cena tão grotesca que os próprios agentes hesitaram em abrir. No necrotério, quando os panos se desfizeram, o corpo de uma menina de 12 meses praticamente se despedaçou. A decomposição havia levado tudo. Tudo menos a verdade. Entre os corpos identificados estavam Doris Mormon e Harry Simmons, as últimas vítimas identificadas de Amelia Dyer. O mesmo método, o mesmo destino. Quando questionada, Amelia não hesitou. Disse friamente: a fita branca era como eu distinguia se era um dos meus. As estimativas começaram a assombrar. Não se tratava de 1 ou 2 casos isolados. Era uma máquina de matar. Alguns dados apontavam que Amelia Dyer poderia ter dado fim a 400 crianças ao longo de sua vida. 400. Um número tão absurdo que Londres preferiu esquecer. Mas naquele momento, um fio puxado por um simples pacote no rio expôs o segredo que ela guardara por décadas. O tribunal estava lotado, não por indignação, mas por uma curiosidade mórbida. Amelia Dyer, a mulher que carregava nas costas a sombra de centenas de mortes, sentava-se fria, quase indiferente. Era difícil imaginar que aquela senhora de meia idade, de rosto cansado, fosse capaz de tamanha brutalidade. Mas as provas falavam por ela. O inquérito começou em maio de 1896. Procuraram envolver sua filha Polly e o genro Arthur Palmer, mas faltavam evidências sólidas. Amelia entregou à polícia uma confissão de próprio punho, em caligrafia rude, onde assumia mais do que o tribunal teria coragem de julgar. No dia 22 de maio, Amelia foi levada ao tribunal de Old Bailey, e você não vai acreditar. Ela declarou-se culpada por a morte de uma única criança, Doris Mormon. Mas todos ali sabiam que Doris era só um rosto entre centenas apagadas. Durante o julgamento, vizinhos e conhecidos depuseram, falaram de comportamentos suspeitos, de situações ignoradas, até mesmo familiares colaboraram com provas. A defesa tentou alegar insanidade. Evocaram seus períodos em asilos psiquiátricos, mas a acusação foi direta. Os surtos eram encenações, as internações eram planejadas, mas os crimes foram friamente executados. O júri não precisou de muito tempo. 4 minutos e meio, esse foi o tempo para condenar 4 décadas de terror. Nos meses em que permaneceu na solitária da prisão de Reading, Amelia escreveu 5 cadernos. Chamou aquilo de sua confissão sincera e final. Nunca foram lidos em público. Na manhã de 10 de junho de 1896, Amelia Dyer foi levada ao patíbulo da prisão de Newgate. O carrasco James Billigan cumpria a sentença. Quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer, Amelia apenas murmurou: "Não tenho nada a dizer." Às 9 horas em ponto, a alavanca foi acionada, o corpo balançou por alguns instantes e tudo terminou. A execução de Amelia Dyer desapareceu rapidamente dos jornais. O país preferiu voltar às feiras. A Inglaterra vitoriana se orgulhava de seu progresso, mas não queria encarar o horror que havia florescido em suas entranhas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E se você acha que eu tratei essa história com o peso e o respeito que ela merece, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Eu sigo trazendo histórias que muita gente preferia não encarar. Mas eu só consigo fazer isso porque você está aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo.